Bahia se despede do Nordestão com um triunfo 3-0 contra o CRB. Fez um bom jogo, né? Que poderia muito bem ter feito esse bom jogo, pelo menos contra o Fluminense do Piauí, mas agora já são águas passadas. O fato é que o Bahia conseguiu fazer um bom jogo, que nos dá uma esperança como torcedores de que esse time vai melhorar, vai progredir, principalmente com a chegada de reforços. Mas antes de continuar o nosso vídeo, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, eu peço a você gentilmente que dê um like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades do nosso Esquadrão de Aço. Bom, Bahia 3, CRB 0, Bahia com esse resultado fica na 6ª colocação do Nordestão, se despede do Nordestão de 2023, fica a lição, com a mudança de jogo, a mudança de esquema de jogo feita pelo Paiva desde o jogo passado, o Bahia consegue se arrumar em campo. Essa é que é a verdade. Neste jogo de hoje, né, o Paiva até nos surpreendeu, porque a gente esperava até que ele fosse colocar mais os jogadores, os reservas, né, assim como ele fez em jogo anterior, né, principalmente em jogo contra o fatídico aí Fluminense do Piauí, mas o Paiva nos surpreendeu, colocou jogadores titulares, mesclou aí, deu oportunidades para outros jogadores, né? Mas isso foi bom, sim, foi muito bom, porque o Bahia mostra que tem condições de evoluir mais e mais. Com a mudança de esquema 3-5-2, é o que deu para perceber, o Bahia consegue arrumar o meio de campo, povoar o meio de campo, dá oportunidade inclusive para os alas, dá oportunidade para um ataque ofensivo de fato, quando chega o momento que tem os 5 jogadores chegando, avançando para o gol. Então o Bahia consegue crescer. Analisando todos os jogadores, né, os que tiveram em campo hoje, vamos começar pelos laterais direito e esquerdo, né? Falando já de esquerdo, o Chaves tem evoluído do último jogo para cá, né? Do último jogo para cá, o Chaves tem evoluído e ele pode crescer muito mais. Essa mudança do 3-5-2, né, tem dado mais condição para o Chaves evoluir. O lateral direito, o André, fez um jogo razoável. Claro que a posição do André, né, o Cicinho precisa melhorar bastante para poder ser titular. Eu não entendo por que é que o Paiva não dá oportunidades ao Borel, pelo menos para ele pegar a minutagem e evoluir. Tem alguma coisa esquisita aí em relação ao Borel, não entendo, porque inclusive naquele jogo contra o Fluminense do Piauí, o Paiva não colocou o André, nem que seja para substituir, nem que seja no banco. Então o André fez um jogo razoável, não fez um jogo assim bom, não fez um jogo como ele já fez ótimos jogos, né? Na verdade, depois que ele chegou dos jogos da seleção sub-20, o André acho que está um pouco cansado e aí precisa melhorar mais. Mas claro, é muito melhor ele do que o Cici, né? E depois dele eu acho que colocaria também o André. Mas tem aquela possibilidade do Jacaré jogar de ala direito, né, na saída, não estando o Cicinho nem o André, né? Tem essa possibilidade também, que deu muito certo no jogo contra o Itabuna. Então o André fez um jogo razoável. O lateral esquerdo, o Chaves, teve grandes oportunidades, inclusive fez o primeiro gol.
Então, passando para os zagueiros, o Gabriel Xavier, o Gabriel Xavier fez um bom jogo, né? O Gabriel Xavier fez um bom jogo. Vamos aqui pegar a nossa aqui as notícias sobre o Esporte Clube Bahia, e aí a gente pode falar mais sobre esse Bahia de hoje, Bahia 3, CRB 0, ok? Bahia 3, CRB 0, vamos ver aqui, primeiro vamos lembrar aqui, ó, o Bahia jogou com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Canu, Rezende, André Acevedo, Iago, Cauli, Chaves, Biel e Everaldo. Então, Marcos Felipe, né, que não tinha falado, o Marcos Felipe foi bem no jogo, inclusive conseguiu tirar uma bola dificílima. O Gabriel Xavier está cada vez mais melhorando. O Gabriel Xavier mostra que tem titularidade. O Canu é o zagueiro, eu digo com tranquilidade, o Canu é o zagueiro titular do Bahia, né? Um cara que tem presença, que tem determinação, né? Que tem liderança, inclusive. Então, a volta do Canu, a gente vê que a zaga fica arrumada, né? A zaga fica arrumada. O Rezende no meio campo, né? Na volância, é excelente também, né? Consegue fazer um bom jogo. O André, como já falei, razoável. O Acevedo é um jogador que também tem uma visão interessante para a criação de jogadas no meio de campo. Então, Acevedo também, mas hoje ele não foi tão bom como a gente esperava, né? O Iago Felipe, né? O Iago Felipe é um jogador que está chegando, que aos poucos aí está pegando forma, pegando mais experiência, né? E aí acredito que ele vai evoluir mais ainda. O jogo de hoje ele foi razoável, mas teve inclusive 2 chances claras de gol. O Cauli, eu considero o Cauli principal jogador do Esporte Clube Bahia, pelo menos considerando esses últimos jogos. É um cara diferenciado, que tem condições de perceber o jogo que os outros não percebem, que assimilou muito bem, inclusive esse 3-5-2 esse esquema tático do Renato Paiva. Portanto, eu diria que o Cauli, junto com o Biel, né, são os melhores jogadores. O Biel é um cara diferenciado, é um cara que mostrou para que veio todos os jogos, assim, mesmo o Bahia quando perde, mas o Biel é um cara que está sempre jogando bem. Então, entre Biel e Cauli, às vezes fico pensando assim, qual o melhor dos dois, Biel ou Cauli? Eu escolheria os dois, mas eu continuo achando que o Biel ainda é destaque no jogo. Bom, o Everaldo, né? O Everaldo está sendo bom para bater pênalti, né? Na verdade, todos os pênaltis do Everaldo eu percebi que ele está jogando sempre num lado só, né? Os próximos pênaltis, com certeza, os goleiros vão estudar o Everaldo, esperar que ele bata primeiro, né? Que ele bata o pênalti primeiro. Mas no jogo, o que é que a gente percebe? No jogo em si, o Everaldo precisa evoluir bastante, né? A gente vê que ele faz umas assistências boas, mas no que diz respeito à finalização, o Everaldo até agora está com grandes dificuldades. Já vi o Everaldo jogar muito bem, inclusive quando estava aqui na Chapecoense, aqui no Brasil. Na Chapecoense jogou muito bem, no Japão também. A gente vê que é um cara que tem uma presença, que tem possibilidade de crescer, que ele pode dar muito mais do que ele vem dando, né? O Everaldo não foi bom no jogo, né? Em alguns momentos que ele
conseguiu fazer alguma coisa interessante. Eu nem falo do pênalti, porque o pênalti ele já é um jogador interessante para bater pênalti, mas a gente precisa ver o Everaldo atuando como centroavante, de fato, aproveitando todas as jogadas, né, criando oportunidades, e aí o Everaldo precisa evoluir, né? Então eu escolheria o Biel, primeiro jogador, né, escolho o Biel como o jogador, o craque do jogo de hoje, né, e depois o Cauli, bato palmas para o Chaves, que está conseguindo, está pegando, está evoluindo bastante, está pegando confiança. Então bato palmas para o Chaves, né, que ele está conseguindo assimilar aos poucos, né, e esse esquema, o Renato Paiva precisa manter esse esquema que está dando muito certo, né. Os jogadores que entraram, né, o último que entrou, né, o Arthur Salles, né, fez até um gol, né, não jogou bem na estreia dele contra o Fluminense do Piauí. Hoje fez um jogo, né, que não dá para dizer muita coisa, que ele jogou 5 minutos, acho que menos de 5 minutos ele jogou, né, mas a gente vê que é um cara que sabe aproveitar as oportunidades. Então ele mostrou assim que tem potencial para crescer, de fato, né? Então vamos ver aqui, os reservas foram Matheus Klaus, Cicinho, Marcos Vitor, David Duarte, Rian, Matheus Bahia, Mugni, Diego Rosa, Daniel, Kaique, Arthur Salles e Goulart, né? Então nós tivemos David Duarte, a gente teve a presença aí teve a saída já esqueci aqui o nome, né? Do Rezende, né? Teve a saída do Rezende, teve a entrada do Matheus Bahia, Arthur Salles, o Matheus Bahia, Arthur Salles, foi o Diego Rosa que entrou, né? Foi o Diego Rosa, já esqueci aqui, né? Então, o Bahia fez um bom jogo, um jogo tranquilo, e a gente lamenta bastante que não tenha feito um bom jogo contra o Fluminense do Piauí, porque poderia muito bem ter sido, né, esse jogo de hoje, poderia ter sido também o jogo contra o Fluminense do Piauí, só quer dizer Feira de Santana, o Fluminense do Piauí, e aí o Bahia ficou em 6º lugar. Então o que acontece? O Bahia se despede, mas fica uma lição importante. O Bahia cresceu, né, cresceu bastante aí nessa reta final, aí, né, principalmente nesse último jogo. E aí agora é se preparar, né, para a final do Baiano contra o Jacuipense, e depois os jogos no Brasileirão e os jogos da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil. Vamos somente pegar uma notícia aqui, que está no ecbahia.com. O Bahia vence a CRB por 3-0, na despedida do Nordestão 2023. O tricolor agora volta suas atenções para a final do Baianão, né? Então, que o Bahia venceu seu segundo jogo consecutivo na temporada. Em sua despedida na Copa do Nordeste, o tricolor derrotou o CRB por 3-0. Com o resultado, o Bahia encerra sua participação com 9 pontos em 8 jogos, um aproveitamento de apenas 37%, em 6º lugar do Grupo B. Agora a equipe tricolor foca totalmente nas finais do Baianão. O jogo acontece domingo, o primeiro jogo em Riachão do Jacuípe, né? Em Riachão do Jacuípe, ok? Então, teve um público, o jogo hoje teve apenas 4.313 torcedores, né? O pessoal também, assim, é um jogo que não se esperava muita coisa, né? Foi em cerca de dos 2.900 sócios torcedores nesta noite, né? Então, foi um público pequeno, claro, né? Considerando que era um jogo que praticamente um jogo treino, né? Praticamente um jogo treino. Mas é isso aí, né? Vamos
agora esperar, né, que o Bahia faça um bom jogo, né, afinal, né, um bom jogo agora nesse domingo, e que possa já garantir um triunfo, né, para decidir na Arena Fonte Nova o Nordestão, e depois se preparar bem para o Campeonato Brasileiro da Série A. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas novidades, faça o seu comentário, compartilhe e divulgue os nossos vídeos, o nosso canal para seus amigos, suas amigas, né? E até o nosso próximo vídeo.